A Bíblia indica que a prática do dízimo é uma parte importante da adoração a Deus e do relacionamento com Ele. Malaquias 3, 7, 8. Portanto, devemos nos surpreender com o fato de que a fidelidade nos dízimos será considerada no juízo, resultando em bênçãos ou maldições. Malaquias 3, 9, 11. Resultantes do pacto do dízimo. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo, e esse aqui vai ser estudo mesmo. Não que eu vá me demorar muito no tema, porque eu não tenho como me prolongar aqui no vídeo, porque o nosso propósito é ir direto ao ponto. Lembrando que você estuda em casa. Aqui você apenas compartilha o aprendizado. E eu quero compartilhar o aprendizado da lição dessa semana, que fala do pacto do dízimo. E por falar do pacto do dízimo, há um texto clássico para tratar desse assunto, Malaquias 3,10. Dê uma olhada na tela aí. Pronto? Vamos ler juntos? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Queridos, observe aqui um ponto importante nesse texto. Quando Ellen White escreveu a respeito desse tema do dízimo, ela disse, dê uma olhada na tela aí, acompanhe, exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Observe que o conceito de dízimo já estava ligado a um conceito de dar a Deus o meu melhor. Isso não tem nada a ver com o povo de Israel. Dízimo tem medida. Bênçãos, não. Ok? Leia o texto de novo e você vai ver. Dízimo tem medida. Dízimo é 10ª parte. Mas as bênçãos de Deus é sem medida. E aí? Que tal um negócio desse com Deus? Claro que eu estou falando de negócio no bom sentido da palavra. Deus nos chamou para um acordo, para uma aliança. Falamos disso na lição da semana passada. E agora você vai olhar a proposta de esboço para a lição dessa semana. Eu sugiro que você comece o estudo sabendo que ele é uma espécie de estudo bíblico mesmo. Talvez essa seja a lição mais, vamos dizer assim, mais técnica sobre o assunto do dízimo. A lição 3. Lá no cantinho direito, observe aí da sua tela, você vai ver qual é a proposta de abordagem. Dízimo, a definição, lição de domingo, o propósito, lição de terça, o cálculo, lição de quarta, onde deposito, lição de segunda-feira, e qual é a minha atitude em relação ao dízimo, lição de quinta-feira. Eu reorganizei a abordagem temática da lição para poder dar um alinhamento na sua fala e na condução do tema da lição dessa semana. Portanto, eu não estou seguindo dia a dia, mas eu estou alternando conforme a abordagem do tema. O dízimo, primeira coisa, equivale a 1/10. Então, escute, há mais um paradigma que precisa ser quebrado. Existe no livro de diretrizes da igreja essa sentença que você está olhando aí. Dê uma olhada. Vamos destacar aí. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas. Essa é uma diretriz da Associação Geral dos Adventistas. Então, há muitas perguntas. Eu tenho visitado muitas igrejas, enquanto eu era líder de mordomia cristã aqui na Associação Norte do Pará, e essa era um tipo de pergunta que aparecia com muita frequência. Dizíamos sobre o bruto ou sobre o líquido? E aqui está a posição oficial da igreja. Ok? Dizimamos sobre o bruto. Agora, vamos ao desenvolvimento do tema. O dízimo equivale a 1/10. Primeiro ponto. Dízimo equivale a 1/10. Aí você pode falar de Abraão e Melquisedeque e o pacto de Jacó. Embora o dízimo venha a ter uma equivalência a 1/10, Abraão e Melquisedeque, eles inauguram essa temática no Antigo Testamento. E Jacó enfatiza, tudo que me vier às mãos, certamente te darei o dízimo. É uma referência importante para você dizimar. Tudo aquilo que vem às suas mãos, aquilo que passa a ser seu, pode ser um objeto de dízimo. Qual o propósito?
O propósito do dízimo envolve missão, sustento do ministério evangélico e fortalecer também a nossa relação de confiança em Deus. Então tem um propósito externo e um propósito interno, onde eu fortaleço a minha relação de confiança com Deus. O cálculo é pelo bruto, ok? E esse tema que eu li agora há pouco nas diretrizes reforça essa fala que eu acabei de citar. O cálculo é pelo bruto. A história da viúva de Sarepta, você pode explorar esse tema, é uma história interessante e que envolve confiança absoluta em Deus. Onde é que eu devolvo? Onde é que eu deposito o dízimo? A Bíblia sugere devolver na casa do tesouro. E eu sugiro que você revise o tema de Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 e 11. Dê uma olhada lá com a sua unidade. Leia o texto na unidade, ok? O lugar para devolver é o lugar escolhido por Deus, não é escolhido por você. Isso aqui é um ponto importante. Ele até equaliza, não importa o tempo que o dízimo foi estabelecido, não importa quantos anos o dízimo existe, o mundo mudou de configuração, os lugares mudaram de formação, até de origem, a arqueologia já busca coisas que nem existem mais, enfim, o cenário mudou. Mas o lugar continua sendo o mesmo. Qual é o lugar, pastor? O lugar escolhido por Deus. Então leia esse texto de Deuteronômio, que ele é muito importante para você entender. E finalmente, devolva seu dízimo com honestidade e fidelidade. Lembre-se, honestidade é aquilo que os homens veem. Fidelidade é aquilo que somente Deus vê. Ok? Deus vê fidelidade e honestidade. O homem só consegue ver honestidade. Vou dar um exemplo. Alguém que devolve R$100 de dízimo todo mês para um tesoureiro, para alguém que acompanha essa devolução, ele pode dizer assim, esse rapaz é honesto, esse membro é honesto, ele devolve R$100 todo mês. E Deus, o que é que ele pensa sobre mim? Se ele olhar para esse rapaz e disser assim, esse rapaz não é fiel, porque ele devolve 100 de dízimo, e o dízimo dele deveria ser 150. Entenderam? Então uma coisa é eu ser honesto para os homens, outra coisa é eu ser fiel para Deus. Deus sabe quanto eu ganho, quanto eu tenho em minhas mãos e quanto eu deveria devolver de dízimo. O tesoureiro só sabe aquilo que ele recebe, aquilo que você dá. E será que aquilo que você dá honestamente para o tesoureiro está sendo fiel para com Deus? O seu dízimo hoje, aquele que o tesoureiro recebe, corresponde ao que você deveria realmente dar? Então vamos concluir o nosso entendimento dessa semana? Dê uma olhada na tela e acompanhe esse texto, porque essa é uma outra forma, uma outra proposta de abordagem da lição para essa semana. Na Bíblia, a palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. Aprendemos isso hoje. Assim, não há base bíblica em aplicar essa palavra a outro percentual que não seja 10%. Porém, essa palavra é aplicada a duas outras práticas bíblicas, também chamadas de dízimo. O dízimo do rei e o segundo dízimo. O dízimo do rei foi um imposto criado nos dias de Saul. Esse dízimo não era parte da aliança e cessou com o fim da monarquia judaica. E o segundo dízimo, Ellen White explica isso no capítulo 51 do livro Patriarcas e Profetas, era destinado aos pobres. Esse dízimo cessou com a destruição do templo e da nação de Israel, pois dependia do ciclo de 7 anos, e que somente começou quando entraram na Terra Prometida. Então, isso aqui é apenas um complemento ao estudo. Se você desejar aplicar um pouco mais desse tema à sua unidade, se sobrar um tempinho, você vai mais fundo nessa proposta, ok? Olha, na próxima semana nós vamos falar de ofertas para Jesus. Nessa semana nós falamos de dízimo, como uma espécie de pacto, de aliança, de concerto que você faz com Deus. E na semana que vem nós vamos aprender um pouco mais sobre ofertas. Mas não esqueça o que eu falei no início desse tema. Dízimo tem medida, bênçãos não. Faça um plano com Deus de fidelidade, porque você não imagina a quantidade de bênçãos que Ele tem para doar a você. Um grande abraço e até a próxima semana. Que Deus te abençoe.